canal Meu Mundo em Páginas e hoje eu vou trazer para vocês o primeiro thriller que eu li em 2023 e quero falar que tem tudo para ser um dos melhores, pelo menos desse mês, vamos garantir assim. E antes de mais nada, deixa eu pedir para você, se você não é inscrito, se inscrever e ativar o sininho das notificações, que assim que o vídeo for postado, você vai receber aí. Curtir e comentar, que ajuda o canal a crescer e também a dar mais visibilidade aqui para o canal. E se você curtir alguém que gosta de thrillers, compartilha esse vídeo com ele, que com certeza ele vai gostar. Então vamos lá conhecer. O livro que eu vou falar é esse aqui, Noite Sem Fim, da Agatha Christie. Eu preciso dizer que eu tô apaixonada por essa escritora, eu não tinha lido nenhuma obra dela até o ano passado, e esse daqui, dos dois que eu li, esse já é o terceiro, mas foi o que eu mais gostei por enquanto, e eu vou contar para vocês a história desse livro. Bom, vai contar a história do Michael, e vai envolver também uma lenda de ciganos. Então é bem interessante, bem inovador, diferente assim. E eu jurava que ia ser tipo algo sobrenatural, alguma coisa assim, por envolver uma lenda, né? Só que não, é um assassinato. E é surpreendente como a história se desenvolve e o final fica nas 10 páginas finais e eu fico assim, como assim, meu Deus? Em 10 páginas finais vai dar uma coisa assim na sua cabeça que você vai pensar, como é que eu não vi isso? Mas então, vou contar. O Michael era um jovem meio desinteressado das coisas, assim, queria viver uma vida livre, ou seja, ele não parava muito tempo no mesmo trabalho e com a mesma namorada, vamos dizer assim. Ele vivia trocando de emprego, toda vez que ele enjoava, ele trocava, isso com o trabalho, isso com as namoradas, e a mãe dele não curtia muito esse estilo de vida que ele escolheu viver. Então ela sempre falava para ele, né, se estabilizar e tudo mais. E os dois não tinham lá uma relação muito amorosa, muito legal assim. E nessas indas e vindas, Michael descobre o Campo do Cigano, que é um terreno que tem uma casa que o nome era As Torres. E ela estava indo a leilão. E ele achava o terreno muito bonito, ficava no alto, assim, então tinha uma vista bem deslumbrante, e ele se apaixona por aquele lugar e decide que vai tentar comprar aquela casa. Só que daí ele conhece uma senhorinha cigana bem peculiar, e ela fala que aquela terra foi amaldiçoada e ninguém que morasse lá ia ser feliz, tanto que poucas pessoas pararam ali. Grande parte delas tiveram mortes de cair da escada, de acidente de carro e tudo mais. Então ela meio que dá uma apavorada, mas ele não liga para isso, ele dá pouca importância e mesmo assim decide que vai comprar. Ele tinha um trabalho, era de ser motorista de pessoas muito ricas. E aí ele conhece um arquiteto muito famoso, acho que era Santonix, alguma coisa assim. E esse arquiteto fazia casas assim maravilhosas, lindas, mas precisava de um bom investimento para que ele pudesse fazer tudo do melhor. E na cabecinha dele, o Santonix é quem iria construir aquela casa lá no Campo dos Ciganos. Bom, um belo dia ele tá lá andando, passeando pelo Campo dos Ciganos e conhece uma moça que se chama Ellie. De primeiro, ele se apaixona pela Ellie.
e começa a conhecer um pouco da Ellie, saber um pouco, né, quem ela é. Os dois marcam alguns encontros e a Ellie era uma jovem muito, muito, muito rica. Muito rica. Ela pegou uma herança que ela recebeu do avô e ela não tinha, assim, o pai já tinha falecido, a mãe também, e ela vivia com a madrasta, que teve vários maridos, vivia da pensão dos maridos que ela teve, então, tipo, ela casava, divorciava e vivia da pensão desses maridos que ela teve. E a Ellie meio que ficava refém de pessoas que estavam cercando ela só por interesse na fortuna dela. Então, assim, ela tinha muitos parasitas, né? Tinha a madrasta, tinha uns tios, tinha um primo também, e meio que todo mundo ali era meio parasita da fortuna dela. E aí ela começa a contar pro Michael isso, tal, e ela ia fazer a maioridade, então ela ia poder fazer o que quisesse com o dinheiro assim que ela atingisse a maioridade. Os dois acabam se apaixonando e se casam, escondido das famílias. Como ele já não tinha uma relação muito boa com a mãe e ela também não tinha uma relação boa com esses familiares, porque até então eram todos sugadores, vamos dizer assim, os dois decidem se casar escondido. Só que ela tinha uma melhor amiga, Cora, que era meio que governanta dela, já fazia 4 anos que elas se conheciam, e a Cora tinha um poder sobre a vida da Ellie muito grande. Então, tipo, a Cora era meio que induzia a Ellie a fazer aí algumas, vamos dizer assim, aprontar um pouquinho, vai. Então essa amiga Cora ajeita tudo para que os dois se casem. E assim que os dois se casam, eles vão contar aí para a família dos dois, né? Que agora eles são casados e tudo mais. E a Ellie vai e compra o terreno lá do campo dos ciganos, porque ela queria construir uma casa ali para que ela e o Michael pudessem construir uma família linda e maravilhosa. Os dois estavam super apaixonados. E aí o Michael fala para ela do Santonix. E aí o Santonix aceita e vai construir a casa dos dois, vai fazer a casa mais bonita que ele já fez. E o Santonix, ele era um pouquinho misterioso, um pouquinho assustador, e ele tinha pouco tempo de vida. Ele não falava qual era a doença dele, mas ele falava que muito em breve ele iria falecer. E ele queria construir a casa, então, antes que ele morresse. Bom, aí a gente vai conhecer um pouco aí da madrasta, da Ellie, vai conhecer um pouco a Cora e vai se desenvolver toda uma vida aí junto com essa nova família que estava se formando. No primeiro dia que a casa fica pronta, tá tudo certo, os dois mudam para lá. A Ellie conhece aquela senhorinha estranha lá. E a senhorinha fala para ela que quer ler a mão dela e tal. E aí ela assusta a Ellie. Ela fala assim que a Ellie vai ter um final muito trágico ali. Fala lá da maldição, muitas pessoas foram infelizes naquele lugar, por que ela comprou, por que ela construiu, que ela devia ir embora. Dá uma assustada na Ellie. E a Ellie já é mais assim, supersticiosa, vamos dizer. E aí o Michael meio que tenta acalmar a Ellie, fala, não, eu não acredito nisso, nós vamos ser felizes e tudo mais. Então aí eles começam a conhecer os vizinhos, saber quem mora ali por perto. Era uma aldeia, né, bem pequena, então assim, todo mundo conhecia todo mundo. A Ellie vai fazendo amizades com algumas pessoas. E o Michael vai, né, conhecendo a família da Ellie, os tios, quem cuidava da fortuna dela. E ele meio que ficava a par disso, ele meio que só aproveitava aquela vida que ele estava tendo.
Então, vai acontecer aí um desenrolar muito grande. E eu não vou contar mais, porque com certeza eu vou dar spoiler. E, enfim, leiam, porque é muito bom. Vai acontecer uma tragédia em poucos meses de casados com esse casal. E depois de algumas investigações, algumas coisas vão sendo descobertas sobre quem o Michael é de fato e qual era o poder de influência que a Cora tinha sobre a Ellie. Gente, sério, faltava 10 páginas para me terminar. E eu tava assim, chocada como tava acontecendo em lá, assim, eu ficava assim, não, cara, você não vai fazer isso. Tipo, eu tava curtindo muita narrativa. Como assim? Não vai estragar o livro agora? Minha gente, mas eu não sabia o que estava me esperando. A hora que eu concluí, eu fiquei passada, chocada. E foi demais. Então, eu gosto e quero falar desse livro para vocês por causa disso. Ele tem menos de 200 páginas, quer ver? 189 páginas. O que é 189 páginas, meus queridos? Dá para ler em um dia, porque o livro é muito envolvente, fica muito curioso, assim, você vai ficando meia... Eu fui ficando um pouco irritada com ele, com o jeito que ele vivia, né? Meio que tava se aproveitando da Ellie, era só mais um parasita também, será? Não sei. E, gente, sério, surreal, muito bom. Não envolve nada sobrenatural, como eu achava. E, nossa, amei demais essa leitura. Se você gosta de thriller, assim como eu recomendo que você conheça esse livro, Noite Sem Fim. E é isso, gente. Se aventure pelas páginas desse livro e ele vai te despertar várias sensações, assim, quando você acha que você tá levando de boa e, tipo, assim, eu fiquei pensando, nossa, gente, que saco, não tá acontecendo nada, assim, né, que livro, o comecinho, assim, tava muito, assim, falando dele e tal, da vida que ele levava, não sei o quê, aí depois foi ficando interessante e o final, gente, sério, as 10 últimas páginas, poxa, curti demais, foi surpreendente, e é isso, essa